Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fração geratriz. Nós já havíamos mandado esse material para vocês, mas vocês sentiram um pouquinho de dificuldade. Então hoje a gente vai começar a conversar sobre ela, tá? De uma forma bem tranquila, para que vocês possam entender. Eu coloquei aqui uma definição bem simples, para a gente poder começar a fazer alguns exemplos, ok? Beleza, fração geratriz é aquela que quando dividimos o numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima, ou seja, um número decimal periódico. No vídeo anterior, nós aprendemos, né, o que é uma divisão com vírgula, não foi? Que são aquelas divisões que não são exatas. E a gente deu alguns exemplos do que é período, né? Lembrando que o período é o número que começa a se repetir logo após a vírgula, não é isso? Primeira coisa que a gente precisa fazer é observar se o período ele é composto por um número só, que no nosso caso aqui é o 2, ou se ele é composto por dois números diferentes, tá certo? Ou se ele é composto por três números diferentes. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o período. Nesse caso aqui, o período é apenas um número, não é isso? É o 2. Nessa situação aqui, o período quem é? O 2 e o 5. Então, aqui são duas casas, aqui é uma casa só. E no terceiro exemplo, a gente vê que o período é o quem? É o 3, é o 4, é o 5. Então, aqui a gente tem uma casa, aqui nós temos duas casas e aqui nós temos três casas, não é isso? Então, eu vou começar resolvendo o primeiro exemplo e depois a gente passa para o segundo, ok? Com esse exemplo que a gente deu aí anteriormente, vocês conseguiram perceber que os números decimais periódicos, eles podem se apresentar, ou seja, ele pode apresentar um ou mais algarismos. Aí eu dei 3 exemplos para vocês. Um que é apenas um algarismo, o segundo foram com 2 algarismos diferentes e com o terceiro foram com 3 algarismos diferentes, não é isso? Então, não deixaram de ser dízimas simples, né? Porque o que foi que a gente viu no vídeo anterior? Que para ser uma dízima periódica composta, ela precisa ter um anteperíodo, ou seja, um número que não vai se repetir antes do período, não é isso? Então, vamos para a resolução disso daqui. A fração geratriz, na verdade, quer dizer a fração que gerou aquela dízima, tá certo? A primeira coisa que a gente vai observar, aqui a gente só tem uma casa, não é isso? Ou seja, é um númerozinho só que está se repetindo infinitamente. O que a gente vai precisar identificar? Quando eu tenho um número apenas que vai se repetindo, sinal que isso daqui vai precisar ser multiplicado por 10, tá certo? A primeira coisa a ser feita é igualar esse valor aqui a x. Então, o que a gente vai fazer? X é igual... Aí, repete tudo isso aqui outra vez. 0,222 e infinitamente. Beleza. Então, como a gente havia dito, aqui é uma casa só. Então, se é uma casa, eu vou pegar esse novo valor que a gente acrescentou aqui e vou multiplicar tudo isso aqui por 10. É só multiplicar por 10, tá? Esse x aqui é de multiplicação, tá bom? Então, a gente vai multiplicar o x e esse 0,222 tudo por 10. 10 vezes o x vai dar o quê? 10x é igual... 10 vezes 0,222, o que a gente precisa fazer? Só basta andar com a vírgula uma vezinha só, trazer a vírgula para trás do primeiro número, ou seja, do primeiro período ali, tá certo? Que é o número 2. 10 vezes esse 0,22 vai ficar 2,222 e a reticência.
tá? Agora, para a gente poder achar a fração geratriz, a gente vai pegar essa fração, ou seja, essa equação principal aqui, e vamos subtrair dessa nova, menos x, né, que é o que a gente tem aqui, 0,222 e por aí vai, não é isso? E a gente vai fazer uma conta de subtração, tá certo? 2 tira 2, 0. 2 tira 2, 0. 2 tira 2, 0. E vai, desce o 2. Eu tenho 10x, vou tirar 1x só, vou ficar com 9x. Nesse caso aqui, pessoal, a gente não precisa botar 0, 0, 0. Basta a gente anular eles, tá certo? Porque esses zeros que estão após a vírgula, pra gente não vai ser necessário, a gente não vai utilizá-los, tá ok? Continuando. Esse 9, ele tá fazendo o que aqui? Multiplicando, né? Não é o que a gente já conhece, que tudo que eu faço desse lado, se eu passo pro outro, eu passo com o sinal invertido. Se desse lado eu multiplico, eu vou passar esse 9 e dividir nesse 2, ó. X é igual, repete o 2. Eu não preciso repetir esses números aqui. E o 9 que estava multiplicando vai passar dividindo um 2, tá certo? Esse x igual a 2 nonos, quem é ele? Adivinha? A nossa fração geratriz. Viu como é bem tranquilo? Vamos recapitular o que foi que a gente fez. A gente analisou no primeiro momento que aqui eu só tenho um número que está se repetindo. Como eu tenho um número que está se repetindo, eu vou igualar ele a x, foi o que eu fiz. E na sequência eu multiplico por 10, tá vendo? Então, 10 vezes x, eu achei 10x. 10 vezes 0,2222, eu achei 2,2222, tá certo? E fiz a subtração da nova equação pela equação que a gente já tinha montado aqui em cima. Feito isso, eu achei 2 tira 0, dá 2, não é isso? 10, é como se fosse assim, 10 pirulitos menos 1 pirulito, eu tenho 9 pirulitos. Então, o que acontece agora? Esse 9, ele vai passar, só que na forma de fração. Porque a gente não trabalha com os opostos. Quem é o oposto da soma? É a subtração. Quem é o oposto da divisão? É a multiplicação. E quem é o oposto da multiplicação? A divisão. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o 9 estava multiplicando, passou dividindo. Então, 2 nono é a fração geratriz, ou seja, a fração que gerou este número decimal. Vou trazer o próximo exemplo para vocês.